Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o único Criador dos céus e da terra, venha sobre você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que está caído, prostrado, desanimado, que está aborrecido, que está aflito, perdido, desorientado, que está aí no fundo de uma prisão ou em cima de um leito de dor num hospital, caído à beira da estrada, debaixo de um viaduto, num casebre, num barraco ou num palácio. Onde quer que haja alguém aflito, sofrido, desesperado, que venha o Espírito do Altíssimo para erguê-la, para que haja um resultado da fé viva no Deus vivo, porque Ele tem se manifestado na vida dos necessitados, como diz a sua santa palavra, que o Senhor levanta do pó o desvalido para fazê-lo assentar-se ao lado dos príncipes. Em o nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus vem agora fortalecê-lo para que você se levante. Em o nome do seu santo Filho Jesus Cristo. E quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, durante toda a história da humanidade, sempre houve pessoas tementes a Deus, pessoas justas, pessoas até de Deus, até cheias do Espírito Santo, que questionaram sobre a sua santa justiça. Talvez seja essa a mesma questão que você levanta neste momento. Por que os maus enriquecem enquanto os bons são miseráveis? Por que os injustos desenvolvem, se tornam poderosamente ricos e os justos vivem a pão e água? Sim, porque os desonestos conseguem sucesso enquanto os honestos passam necessidades. Você sabia que até o profeta Jeremias, o grande profeta Jeremias, questionou a Deus, fazendo a seguinte pergunta: ó Senhor meu Deus, se eu discutisse o meu caso contigo, Jeremias tinha um problema, tinha um caso. Ele era uma dessas pessoas justas que estava sendo injustiçada. Se eu discutisse, continua dizendo ele, este meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso, olha só a maneira do profeta falar, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Olha só, eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Aí ele faz a pergunta: por que os maus ficam ricos?
Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Quer dizer, Jeremias, o profeta, viu isso nos seus dias, que é o que todos vemos em todos os tempos, é ou não é? Nós vemos isso. E aí ele fala, mas tu, Senhor, me conheces. Tu vês o que eu estou fazendo e sabes como te amo. A verdade é que talvez você, amiga e amigo ouvinte, vive reclamando de Deus, reclamando, poxa, o vizinho comprou um carro novo, melhorou a sua casa, e a minha casa está caindo aos pedaços. O vizinho, domingo, se arruma e vai para o jogo, vai para as baladas. O vizinho vai para as esquinas, senta nos bares, bebe, come, regala-se, vive falando até coisas contra Deus, mas ele vive bem. E eu aqui, todo domingo sou fiel, vou na igreja, sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, não faço mal a ninguém, procuro viver uma vida regrada e tudo, mas a minha vida não progride, não prospera. Não há prosperidade na minha vida. E já há tempo que eu te sirvo, ó Deus, e ainda assim a minha vida continua essa mesmice. Sabe o que Deus respondeu para Jeremias? Ele disse assim, Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que você vai correr mais do que os cavalos? Isso você pode encontrar no livro de Jeremias, capítulo 12, versículos 1 a 5. Você vai ver os questionamentos de Jeremias e a resposta de Deus. O fato é que Jeremias se preocupava com os outros. Assim como muitos que me ouvem agora o fazem. Você é uma pessoa correta, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa que vive uma vida íntegra. Tecnicamente você não tem pecado, você está vivendo bem diante de Deus, está em paz com a sua consciência. Mesmo assim, você observa bem com uma certa inveja dos que são ricos, dos que vivem bem regaladamente, dos que têm fartura, enquanto você vive contando moedinhas para poder comprar comida. Você é fiel a Deus, mas ao mesmo tempo você fica de olho na miséria dos ricos perdidos. Você fica preocupado com aqueles que estão prosperando e que são maus. Esse é um grande problema, minha amiga, meu amigo ouvinte. Porque é justamente isso que Deus fala, responde para Jeremias. Olha, Jeremias, você está olhando para os outros, você está olhando, você aposta a corrida com pessoas, com homens. Como é que você vai querer correr mais do que os cavalos? Em outras palavras, como é que você desfoca a sua visão da minha grandeza
e olha para baixo. É possível apostar corrida com homens que vão a pé quando se tem asas como as águias? Eu dei a você, Jeremias, asas de águia, para você voar e voar alto. Mas você fica insistindo em querer disputar com aqueles que vão a pé. Não dá, não dá. Você sabe de uma coisa, minha amiga e meu amigo ouvinte? Vou falar para você sinceramente. Enquanto as pessoas que são de Deus ficarem focando sua fé em coisas pequenas e insignificantes, elas jamais reunirão fé e coragem para investirem em coisas grandes e tomarem posse de coisas grandes. Você diz que é de Deus, você crê no Deus Todo-Poderoso, não é? Você não crê que Deus é grande? Você crê que Deus é grande. Mesmo assim, você continua com a sua visão mesquinha, pequenina. E por isso você não sai de onde está. Eu vou dizer para você, como testemunho, eu também tenho testemunho para falar. Eu lembro que, logo no princípio da minha conversão, poxa, eu tinha tido acesso à palavra de Deus, à grandeza de Deus. Eu li os fatos e feitos de Deus entre os homens, entre Abraão, Isaac, Israel, entre Moisés, Josué, Davi e os profetas, e Gideão. Então eu ficava assim entusiasmado, entusiasmadíssimo. A minha fé ia lá em cima. A minha fé ia lá em cima. Eu via Deus como alguém todo-poderoso. Eu vi e vejo Deus grande. E eu falava para mim, poxa, não é possível que Deus seja tão grande e a sua obra seja tão pequenininha, tão insignificante. Eu até me lembro, porque eu sou daquele tempo dos Beatles. Então, os Beatles, parece que eles fizeram um show no centro de Nova York, lá no Central Park, e reuniram lá umas 200 mil pessoas. E eu fiquei indignado, eu falei, poxa, como é que pode? Eles, incrédulos, com uma musicazinha fajuta, uma emoção, reúnem 200 mil pessoas. E o pastor da minha igreja, pregando a palavra de Deus, falando do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, reúne lá 600 pessoas. Como é que pode? Não, tem coisa errada aí. Eu falo, não aceito isso não. Eu não aceito isso não. Se Deus é grande, falava para mim mesmo, coisas grandes têm que acontecer. Eu já pensava assim desde o princípio da minha conversão, porque eu lia a Bíblia e via coisas grandes, como por exemplo Davi. Davi, quando viu Golias desafiando o exército de Israel, ele ficou irado. Ele não era nem um soldado, ele era um garoto, ele era um menino. Ele foi levar comida para os seus irmãos que estavam no exército, e quando viu lá o gigante Golias desafiando o exército de Israel, o que Davi fez? Ele ficou irado. Ele disse assim, eu nunca me esqueço dessa palavra, ele disse assim, quem é este incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Quem? Quando ele falou assim, os irmãos dele vieram e falaram, rapaz, sai fora daqui, você é um moleque, você não entende nada de guerra, você não entende do que é inimigo.
Quer dizer, aqueles irmãos são os mesmos irmãos de hoje, que estão dizendo assim, poxa, como é que pode os desonestos conseguirem sucesso e os honestos viverem uma vida amarrada? Como é que pode, Senhor? O próprio Jeremias disse, Senhor, leva a mal não. Eu sei que se eu fosse discutir com o Senhor provaria que está com razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos e os desonestos conseguem sucesso? Enquanto os honestos, aqueles que creem em ti, vivem uma vida miserável, mesquinha. Ele falava isso. Mas é que o que acontecia, o que acontece hoje? Acontece a mesma situação. Porque esses mesmos questionamentos são feitos hoje por muitas pessoas e provavelmente por você que está me ouvindo nesse momento. Você que sempre está me ouvindo. Você gosta da palavra de Deus. Você gosta de ouvir a palavra de Deus, da oração e tal. Você curte. Mas você não é aquela criatura que tem fé para tomar atitude de coragem e se lançar de corpo, alma e espírito. Você não é essa pessoa. Sabe por quê? Há pessoas que dizem, eu queria ter a fé do bispo. Deus é quem nos dá a fé. A fé que ele me deu, ele dá para você também. Agora, a diferença é que eu não fico olhando para a prosperidade e riqueza dos ímpios. Eu não fico olhando o sucesso dos outros. Eu não me preocupo com o sucesso dos outros. Se eles são desonestos, se são honestos, eu não quero lá saber. Eu quero saber de mim, da minha fé. Eu não aceito crer num Deus grande, num Deus todo-poderoso e ver coisas pequenas na minha vida. Eu não aceito isso. Se você aceita, então você tem andado ou você tem disputado com homens que vão a pé. Você tem asas. Você tem asas de águia. Deus lhe deu a fé para você voar. Para você voar alto. Mas você insiste em disputar com aquelas pessoas que correm a pé, que vão a pé. Então você bota um tênis e vai querer disputar com os homens que vão a pé. Se você tem asas, se você tem asas, você não precisa de tênis. Oh, minha amiga, meu amigo ouvinte, abra sua cabeça, o seu entendimento. Se Deus é grande, como nós temos crido, como a Bíblia ensina, fala, mostra, então nós temos que ver esse Deus grande na nossa vida hoje. Não amanhã, não no futuro, não na próxima geração, mas hoje. Então eu tinha essa visão, e tenho, continuo tendo. E é isso que nós temos procurado passar para as pessoas. Porque, a bem da verdade, é assim. Você tem fé. Mas, se você foca a sua fé, fica olhando, você fica se perdendo tempo, olhando, observando, notando, vendo os detalhes da vida dos outros que prosperam e que são desonestos. Se você vive nessa fé, é claro que você está disputando corrida com homens que vão a pé, sendo que você tem asas para voar. Você não tem que disputar com os homens, você tem que disputar com avião ou aviões a jato. Essa é a realidade. Deus lhe deu asas para você voar alto, para você ir longe. Mas a sua fé fica perdida no meio da miséria. Você fica olhando para pessoas que estão se perdendo, para os ímpios, para os incrédulos, que estão enchendo a cara, que estão se prostituindo, traindo, adulterando, roubando, se corrompendo. Você talvez esteja preocupado com os outros,
quando você deveria se preocupar consigo mesmo. Abra sua mente, minha amiga e meu amigo ouvinte. Como é que você pode, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Você tem uma visão, a sua visão, a visão que Deus lhe tem dado, a fé que Deus lhe deu, é para você semear num campo com 1.000 quilômetros quadrados. Deus lhe deu fé para você plantar num campo com 1.000 quilômetros quadrados. Quer dizer, coisa grande para chuchu. Mas, porque a sua fé fica, a sua visão, sua ótica de fé está focada nas pessoas ímpias que vivem no pecado e estão prosperando, então a sua fé fica desfalecida, inerte. Como é que você vai plantar no campo de 1.000 quilômetros se a sua fé está num campo minado, um campo podre? Não dá. Você não vai ter fé para plantar nesse campo enorme que Deus te deu, enquanto você fica olhando para as coisas pequeninas desse mundo, as coisas erradas, as coisas falhas, enquanto você fica criticando, enquanto você fica jogando pedra. Na verdade, você está invejando aqueles que estão se corrompendo e estão se dando bem, aparentemente se dando bem. Você não sabe a vida deles, você não sabe o que está acontecendo com eles. Então eles aparentam uma vida próspera, um sucesso, mas vocês não sabem o que se passa na vida daquele pessoal que é incrédulo, ímpio, que não tem nada, que são filhos de Belial. Você não sabe. Então você não tem que focar a sua visão nas coisas erradas. Você não tem que ficar olhando para os filhos de Belial, para os ímpios. Você tem que olhar, minha amiga, meu amigo, para a projeção que Deus lhe deu, a fé que Deus lhe deu. Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis remover as montanhas, mandá-las para o mar, e elas vão obedecer. Mas não obedece, não tem obedecido. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo ouvinte? Porque você tem falhado, você tem faltado, você tem pecado. Não, bicho, eu não tenho pecado. Você tem pecado. A partir do momento que você fica olhando para os ímpios, perdendo tempo observando ou invejando o sucesso dos ímpios, você está em pecado. Você tem que cuidar de você, rapaz. Você tem que focar em você, rapaz. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, olhe para o seu campo. Olhe para dentro de si. Tenha a visão de águia. Porque Deus já lhe deu a fé, já lhe deu as asas para você voar alto, mas você tem se perdido nessa visão mesquinha e miserável. É por isso que você não cresce, não desenvolve. A culpa não é de Deus de você não ter sucesso, não. A culpa não é de Deus de você não ser rico, não. Nada disso. A culpa é sua. Você tem sido fiel, você tem sido honesto, mas você tem falhado, porque você tem tirado a visão da grandeza de Deus e colocado essa visão na prosperidade dos ímpios. Aqui no Salmo 112, versículo 3, diz que prosperidade e riquezas haverá na casa do justo, e a sua justiça permanece para sempre. Deus é justiça. Então, Ele quer ser glorificado através da sua vida. Mas para isso, você tem que abrir a sua visão, você tem que tirar os olhos
daqueles que estão correndo a pé e olhar para aqueles que têm asas de águia. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Explica para eles o porquê do tatu e como que a senhora era considerada, o porquê, uma raiz seca. Bom, a minha vida sempre foi de miséria, bispo, tá? Isso já, só fazer um resumo, desde a infância, né? Desde a infância, a minha moradia era atrás de um posto de gasolina, coberto com a lona de caminhão. Sempre miséria, cresci na miséria, comendo o resto de feira. Eu fui abusada sexualmente, né? Meu pai foi preso e através disso eu tive que ir para a rua pedir esmola e por causa disso eu sofri estupro, né? E eles mal sabiam que para chegar aquele alimento lá em casa eu tinha que suportar tudo isso. Era total humilhação, a ponto de um dia que eu fui pedir esmola, eu batendo de casa em casa. Foi muito triste, foi muito vergonhoso, porque quem abriu a porta era um aluno que estudava comigo na classe. Eu não sabia o que dizer. Então, desde a infância, miséria, miséria. Tinha alguma perspectiva de vencer, de mudar de vida? Você olhava para a sua vida e pensava assim, não, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ser aquilo, ou achava que não tinha jeito? Não, eu não tinha nem sonhos, porque depois disso, devido a muito nervoso, estresse, perturbada, eu comecei a ter os ataques epiléticos, né? Tinha convulsão, fiquei muito, muito doente mesmo, depressão, criança nova. E tanto que foi assim que eu na minha adolescência, eu cheguei a primeira vez na Igreja Universal. Chegou a conhecer a igreja quando era jovem? Sim, cheguei a conhecer, fui curada. Uma das primeiro sinal que eu tive no altar foi a minha cura, né? Mas eu fui ingrata, eu dei as costas ao altar, né? Eu fui para o mundo e daí sim eu passei a ser uma adolescente perturbada. Eu andava armada, eu tinha 2,38, eu fazia parte de uma quadrilha e a minha função era o quê? Era buscar pessoas do poder, da alta sociedade, usando a parte sensual, né? Para trazer para dentro dessa quadrilha. Para eu poder trazer eles, eu tinha que me prostituir, né? Então, eu me encontrava com eles para poder conversar e poder trazer eles dentro dessa quadrilha. E essa vida do crime, então, trouxe sucesso? Ficou feliz, rica? Não, pelo contrário. Porque é uma coisa errada, eu sabia que estava errado, mas eu não tinha forças para sair daquilo, né? E mesmo assim vivia o inferno? Vivi um inferno, meu irmão faleceu também. Aí depois disso eu comecei a viver dentro do cemitério, porque eu não tinha vida, bispo. Então eu me considerava uma morta. Então eu me sentia bem dentro do cemitério. Eu entrava às 8 da manhã, eu saía de lá, só quando o coveiro me chamava, me tirava de lá, falava que já tinha que ir embora, porque ele ia fechar o cemitério. Eu passava o dia no cemitério? O dia todo. Eu falava, eu achava que falava com meu irmão, eu ouvia crianças chorar, eu queria desenterrar, a ponto de eu chegar a cavar a terra, porque eu ouvia crianças chorando. Eu participava de todos os velórios. Muito sofrimento, muita dor, sempre desejo de morte, tentei o suicídio. Eu lembro que
Eu coloquei um 38 na minha boca. De onde que veio o apelido de Tatu? Bom, bispo, aí eu já tinha passado tudo isso na minha infância. Minha adolescência sempre foi de pobreza, de miséria. Eu comecei a ver isso também. Perdi meu sonho, por quê? Uma pessoa que já teve caso de estupro, a gente tem aquele sonho de mulher, né, de casar de noiva, virgem, né? Então, ele já foi destruído aí, meu sonho já foi destruído aí, né? Então, eu achava que a minha vida era ser do mundão mesmo. Aí foi quando eu conheci meu esposo, a gente se casou, e essa miséria da infância veio para a minha vida. Só que daí foi diferente, bispo, porque eu sou mãe, né? E eu fui morar dentro deste porão. Este porão tinha 1,70 de altura. Era cômodo bem pequenininho. E dentro desse porão, bispo, passava esgoto. A ponto de uma noite, estourou o cano de esgoto e entrou tudo dentro desse porão. Eu dormia no chão, não tinha cama. Meu filho, com filho no chão, parede embolorada, ratos, barata, escorpiões. Eu nunca esqueço que uma noite eu recolhi 11 escorpiões lá dentro daquela casa, daquele porão, né? E eu perdi minha identidade, porque as pessoas não me conheciam pelo meu nome, Regina. Começaram a colocar o apelido de Tatu. Eu morava num buraco. Sim, porque para entrar lá era um buraco, né? Tinha uma escada, aí era muita humilhação. Era muita humilhação, bispo, porque ali eu sofri demais. Ali a gente, quando é mãe, a gente sabe. Quando é a gente se vira, bispo. Mas quando o filho olha para você e pede um leite, pede um pão. Tinha dia que eu não achava uma moeda, eu caçava bolso por bolso uma moeda para comprar um pão. Meu filho usava restos de fralda descartável com defeito de fábrica que me davam. Eu passava fome dentro desse porão, eu passava frio e era muito sofrimento. Meu filho ficou doente devido às infiltrações que tinham ali. E a família só nos convidavam para comer, porque sabia da nossa situação. Mas também não ajudava mesmo. Eu e minha esposa, a gente pegava o carrinho de bebê, andava pela feira, a gente pegava resto de feira. Eu cheguei a ponto de pedir osso no açougue para falar que era para o cachorro mesmo. E não era para a gente. Aí foi quando eu decidi. Fazer o quê? Sopa? Só para sentir o gosto da carne? Sim, só para sentir o gosto da carne, porque não tinha. Um dia meu filho acordou e falou assim: mãe, hoje é meu aniversário. Cadê o papelzinho, mãe, para mim dar para os meus amigos? Quero convite. Ai, bispo, porque eu desejei a morte. Eu não queria nem ter acordado aquele dia. Ele vivia de resto de tênis, resto de roupa. As roupas ficavam curtinhas nele, porque a roupa não era o número dele, não era o tamanho dele, mas era o que tinha. Eu não tinha o que fazer. E foi quando eu decidi envenenar uma comida e matar todo mundo. Eu falei: hoje vai ser o fim. Eu vou matar todo mundo, eu vou morrer. Não havia perspectiva de vida, era como uma raiz seca. Você não via como que dessa raiz podia brotar uma vida, né? Não tinha perspectiva nenhuma. Não, convites para as coisas erradas eu tinha, bispo. Eu fui convidada para liderar uma boca de fumo, porque sabiam que eu tinha autoridade. Eu era abusada mesmo, sabe assim? Eu partia para cima mesmo. Não tinha esse negócio, missão mandada era missão cumprida comigo. Só que eu não queria isso para mim. Eu não queria, eu virei mãe, eu não queria isso para mim. Como é que você voltou então para a igreja? Foi nesse dia, no domingo, que eu decidi que eu ia envenenar todo mundo. Aquela noite eu não dormi, sábado para domingo eu não dormi, eu passei a noite toda perturbada mesmo, sabe, decidida a morrer. Aquela noite, bispo,
eu senti gosto de sangue na minha boca a noite toda. Eu sentia aquele cheiro de flores do velório, do cemitério que eu sentia quando eu ia para o cemitério. Eu sentia no meu nariz aquele cheiro puro de flor de cemitério. Aí foi quando eu decidi envenenar essa comida para matar todo mundo. Mas em questão de segundos, Deus me deu a oportunidade de eu falar com Ele, porque eu não conseguia nem falar. Foi quando eu olhei para o céu e sem abrir minha boca, foi a minha alma quem clamou por mim. Eu disse que se eu valia alguma coisa, que Ele me desse uma chance. E quando a gente está nessa situação, você esquece tudo. Eu esqueci que o dia eu tive nesse altar, que um dia eu provei desse altar. Eu esqueci dos pactos que eu tive com Deus, eu esqueci de tudo. E naquele dia que eu clamei, eu lembrei. Eu lembrei que tinha um altar. Faz quanto tempo isso? Hoje tem 7 anos. 7 anos atrás. 7 anos atrás. E foi quando assim eu voltei. Eu voltei como se fosse minha primeira vez. Porque eu não tinha nem orgulho. Orgulho do quê? Não tinha nome. Morando dentro do lixo. Comendo o resto dos outros, vestindo o resto dos outros. Aí foi quando eu fiz o pacto com Deus no altar. Eu passei a voltar a devolver o dízimo, né? A fazer as campanhas. Isso eu não esqueço. Isso até hoje eu faço isso. Todos os votos, todas as campanhas que tem, eu estou dentro, eu não saio, porque o altar é a fonte que está ligada à raiz, aquela raiz seca que eu cheguei, bispo. Então hoje, graças a Deus, hoje eu sou feliz, eu sou casada, meu marido é um ótimo marido, tenho meus 2 filhos, né? Hoje meu esposo, ele dá aula de Muay Thai, ele prepara lutadores para eventos, né? Ele é mestre de Muay Thai. Aquele mesmo marido que vivia com você no buraco. É, bispo. Então hoje vocês estão bem no casamento? Hoje sim, nós somos casados, né? No nosso casamento a gente passou muitas lutas, pastor, sabe, bispo? A gente teve bastante lutas mesmo. Eu tive que lutar, por quê? Porque a pessoa que ela sempre foi infiel, sempre que ela foi, como se diz, vingativa, e isso eu era muito vingativa. Então mudou o seu interior também? Mudou tudo. Hoje vocês vivem no buraco? Não, hoje eu tenho, graças a Deus, uma casa maravilhosa onde eu moro. Eu vivo bem, eu como bem, eu visto bem, meus filhos vivem bem. Eu tenho um filho que está na área artística, do teatro, que ele gosta disso. O outro já está caminhando também para a parte de luta, né? A gente tem parceria na cidade com 2 academias. Meu esposo prepara lutadores para eventos, né? Hoje a Tatu, né? É conhecida como Dona Regina, né? Eu tenho meu próprio salão, é meu espaço, ali ninguém se mete. E agora eu comecei também a preparar pessoas para essa área, né? E outras pessoas também que eu gero emprego. Carro, tudo? Não, hoje eu tenho carro, não, nada contra os nacionais, tá? Mas eu amo um carro importado. Eu tenho carro importado, eu sou abençoada. E o interior? Esse é o mais assim importante, porque as pessoas falam, nossa, ela tem uma vida perfeita. Não tenho, gente. Todo dia é uma luta, todo dia. Mas eu tenho paz dentro de mim. Eu sei que a luta vem para dar testemunho, é para glorificar o Senhor Jesus. Então eu não abaixo a cabeça para Qual o segredo? O altar, a obediência, o pacto, honrar a Deus em primeiro lugar. É o altar, a minha vida é o altar. Eu falo para Deus, eu posso perder meu marido, meu filho, eu posso perder tudo, eu só não posso perder o altar. Deus abençoe a senhora, tá bem? Parabéns. Meu nome é Sueli, eu tenho 60 anos. Eu era uma pessoa muito triste e vazia, tinha muitas brigas dentro de casa, eu não conseguia me dar com ninguém. Eu queria muito ter uma paz interior, mas essa paz eu procurava nas pessoas e não encontrava.
era uma pessoa que julgava as outras e isso me fazia muito mal. Foi quando eu recebi o convite para ir à igreja e participar das reuniões. E foram nessas reuniões que eu aprendi muito sobre o Espírito Santo. Então eu vi que o meu vazio era a falta dele. Tinha muita sede de receber o Espírito Santo. Era assim algo inexplicável que eu precisava, eu tinha sede porque não aguentava mais aquela situação. Até que um dia, numa reunião de domingo, aconteceu algo extraordinário comigo, porque eu tive o recebimento do Espírito Santo e a certeza da minha salvação. E foi uma alegria muito grande, porque eu tinha vontade de sair correndo e contar para todo mundo, para que todo mundo tivesse a salvação também. A partir daí, a minha vida mudou completamente, porque eu me tornei uma pessoa diferente, mais calma. Eu não julgava mais ninguém, eu só queria ganhar almas. Enfim, foi assim uma mudança total que até as pessoas notaram isso em mim. Hoje, no meu lar, eu tenho paz, eu me dou bem com meu marido, com a minha filha, né? As brigas que tinham já não existem mais e Deus me deu o equilíbrio que eu precisava. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz porque eu tenho certeza da minha salvação. A palavra de Deus é o próprio Deus em espírito. Por isso, a importância de observá-la, a importância de praticá-la para que ela possa materializar as suas promessas na sua vida. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br. Meu nome é Thaís, tenho 28 anos, a minha vida não tinha sentido. Eu tinha um vazio muito grande que nada supria. Por mais que os meus pais me dessem muito amor, carinho, por mais que eu tivesse tudo para crescer, para evoluir, eu não acreditava no meu potencial. E por conta disso, eu tentei o suicídio. Cheguei na igreja através de um convite pela minha tia, e a partir daquele momento, eu percebi que só ali poderia preencher o vazio que eu tinha dentro da minha alma. Eu sabia que só o Espírito Santo poderia preencher o vazio que havia dentro de mim. Quando veio a proposta do jejum de Daniel, eu percebi que eu tinha que renunciar a tudo. Renunciar às minhas vontades para agradar a Deus, para ter Ele dentro de mim. E eu fiz isso. Renunciei o meu eu, as minhas vontades. Eu gosto muito de assistir seriado americano, então eu renunciei tudo isso para provar para Deus que eu queria Ele morando dentro de mim. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo e eu percebi que eu não estava mais sozinha. Eu percebi que Deus preencheu aquele vazio, que onde eu estivesse Ele estaria comigo. E numa reunião, no domingo, eu recebi o Espírito Santo. E naquele momento eu tive certeza que eu não estava mais sozinha. Que toda aquela tristeza, aquele vazio, aquela vontade de me matar sumiu, porque o Espírito Santo ele preencheu. E ali eu tive amor pelo próximo. E hoje eu sou feliz, eu tenho paz. Eu não tenho mais vontade de morrer, muito pelo contrário, eu tenho vontade de viver para passar para as pessoas aquilo que eu recebi. E o mais importante, eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. E hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada em todos os sentidos. Eu acredito no meu potencial, eu sei que se eu fizer vai dar certo, porque é o Espírito Santo que está à frente. Eu tenho vontade de viver, vontade de passar para as pessoas o que eu tenho. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim e, acima de tudo, a minha salvação. O que é uma crise?
A crise é definida como um momento de estado súbito. A incerteza, a vacilação e o declínio também são características de quem vive uma crise espiritual. Você lembra dos primeiros anos em que andava com Deus? Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Que ele te ouvia e respondia? Vem, Senhor, assumir. Se você diz, eu não sou mais o mesmo, mas acima de tudo, não aceito mais essa crise espiritual. Participe nesta quarta-feira, na Noite da Salvação, do grande clamor para quem está vivendo uma crise espiritual. E na oportunidade, vamos participar da Santa Ceia do Senhor e receber a vida que vem de Deus. Às 8 da noite, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Viviane, tenho 21 anos. Eu era muito fechada, eu era uma jovem muito triste, vazia, né? Eu tinha muitos complexos dentro de mim, eu me fechava para tudo. Era muito difícil ter aquela atenção dentro de casa, da minha família, dos meus pais. E foi acontecendo que a cada dia mais eu me sentia sozinha. Eu tentava preencher esse vazio. Eu tentei preencher esse vazio de várias formas. Primeiro foi na escola, com as más amizades, com as influências, né? Eu me envolvi usando, primeiro eu usei o cigarro, depois eu fumei a maconha, aí eu comecei a cabular a aula, não ia mais para a escola, eu saía, né? Eu só voltava no outro dia, eu não tinha aquela atenção em casa, então eu procurava na rua mesmo, né? Com as amizades e fora assim de casa mesmo. Até que um dia eu cheguei na Igreja Universal através de um convite e lá eu aprendi, né? Eu tive um aprendizado que eu tinha que ter o Espírito Santo para me ser feliz, né? E aquele vazio que eu tinha era a falta do Espírito Santo, era a falta de Deus. Todos falavam do Espírito Santo, então eu queria saber quem era o Espírito Santo, né? E aí eu comecei a buscar ele incansavelmente. De madrugada eu buscava o Espírito Santo, né? Nas programações, eu ouvia a rádio. Todo momento eu estava ali conectada com Deus. Até que um dia, em um domingo, eu recebi o Espírito Santo. E foi algo extraordinário, foi a melhor experiência que eu tive em toda a minha vida. E a partir daquele momento eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha, né? Que eu não precisava mais de pessoas para me confortar, para me trazer a paz, porque Ele me confortou naquele momento, né? O conforto do Espírito Santo é para aqueles que têm sede, para aqueles que buscam Ele. Eu estava daquele jeito, queria muito Ele, então Ele veio, né? E me confortou, me reavivou. Hoje eu estou feliz, realizada, né? Hoje eu tenho paz, eu tenho felicidade, alegria, eu tenho o conforto de Deus dentro de mim, na minha casa, na minha família, todos, né, estão ali à minha volta, eles gostam de estar perto, né? A gente transmite a presença de Deus quando a gente está bem com Deus. Então, naquele momento que eu recebi o Espírito Santo, hoje a minha vida ela totalmente transformou, o meu caráter, a minha maneira de falar, as minhas roupas, né, a minha maneira de se vestir, tudo o Espírito Santo ele foi mudando, né? Ele me levou a mudar, ele me levou a uma experiência com Ele a todo dia. E eu tenho tudo isso, mas o mais importante é a salvação da minha alma. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é verdade. Até Jeremias tinha aqueles questionamentos, porque ele disse: ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Muito forte. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Quer dizer, Jeremias insistia que
havia alguma coisa errada na justiça de Deus. O erro não está na justiça de Deus, o erro está na nossa própria justiça, na nossa própria visão. Essa é a realidade. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Minha amiga, meu amigo, se você vier na Igreja Universal do Reino de Deus, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, você vai aprender a olhar para o alto. Você vai aprender a viver pela fé. Você vai aprender a ter visão do que Deus quer para a sua vida. Porque Ele quer ser glorificado na sua vida. Ele quer ser glorificado na sua vida. Mas Ele precisa da sua fé. Ele precisa que você use a sua fé. Ele precisa que você use a sua coragem para semear de acordo com a grandeza dele. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, tratando desse assunto. Deus abençoe.